Guaíba Agro. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro. Hoje é sábado, 16 de maio de 2026. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Nosso programa tem Luciano Vargas na mesa de áudio, a central técnica sob responsabilidade de Rafael Baldez e Cleiton Lopes. Coordenação de central de Guilherme Silveira. Gerência de jornalismo de Rafael Sequinha, direção geral é de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O cenário está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. E abrimos o programa deste sábado com o boletim informativo semanal da Emater com o Matheus de Oliveira. Muito bom dia, Matheus. Bom dia, Sandro e Guaibeiros. Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com a apresentação de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. A cultura do trigo no Rio Grande do Sul segue em período de entre-safra. Os produtores realizam operações preparatórias para a implantação das lavouras, incluindo a dessecação de plantas daninhas e manejo da cobertura vegetal do solo. O cenário atual indica tendência de redução da área cultivada na próxima safra, influenciada pela elevação dos custos de produção, principalmente dos fertilizantes, maior restrição ao crédito rural, cautela na contratação de seguro agrícola e limitação da cobertura dos instrumentos de mitigação de risco, especialmente em relação às perdas qualitativas do grão. Além disso, os prognósticos de possível atuação do El Niño durante o inverno e a primavera ampliam a percepção de risco produtivo e contribuem para desestimular o plantio. Houve pequeno avanço na semeadura da canola, realizada na janela preferencial de implantação, iniciada no final de abril e que se estende pelo segundo decênio de maio. As precipitações das últimas semanas favoreceram a reposição hídrica do solo, mas limitaram o avanço operacional da semeadura e aumentaram o risco de desuniformidade na emergência das áreas recém-implantadas. A tendência de ampliação da área cultivada com canola, impulsionada pela busca de alternativas econômicas aos cereais da mesma época, especialmente o trigo, além da inserção da cultura em sistemas de rotação de inverno. Bem, Sandro e Guaibeiros, por hoje é isso, nós vamos ficando por aqui, mas no sábado que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá! Obrigado, Matheus. Bom, e agora no programa a gente fala do 8º levantamento de safra divulgado pela Conab nesta semana, que apontou a produção brasileira de grãos alcançando um recorde de 358 milhões de toneladas. A produção brasileira de grãos está estimada em 358 milhões de toneladas na safra 2025-2026. O volume é 1,6% superior ao obtido na temporada passada, o que representa um incremento de 5 milhões e 700 mil toneladas no montante a ser colhido. Neste cenário, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, mantém a expectativa de recorde para a atual safra de grãos, com destaque para o bom desempenho da soja, do milho e do sorgo, como mostra o 8º levantamento da safra de grãos 2025-2026, divulgado pela companhia nesta quinta-feira. A soja deve atingir um marco inédito com produção projetada em 180 milhões e 100 mil toneladas. Com 98,3% da área já colhida, o volume obtido deve apresentar um crescimento de 8 milhões e 600 mil toneladas em comparação à safra 2024-25, aumento de 5%.
boas perspectivas também para o milho. Somada às 3 safras do cereal, a Conab estima que a colheita seja a segunda maior na série histórica, estipulada em 140 milhões e 200 mil toneladas. Para o milho primeira safra, que voltou a registrar aumento na área semeada, a colheita deve chegar a 28 milhões e 500 mil toneladas, superando em 3 milhões e 500 mil toneladas a produção do primeiro ciclo do cereal na temporada anterior. Já para a segunda safra do grão, a expectativa é de uma colheita de 108 milhões de toneladas. O presidente da companhia, Silvio Porto, analisa o cenário encontrado para as lavouras de milho nos principais estados produtores. Apesar dos problemas aqui, especificamente no estado de Goiás e Minas Gerais, em relação à produtividade, por questões de precipitação, riscos de precipitação menor do que o necessário, nós temos uma situação ainda tranquila em relação à produção nacional, principalmente porque o estado do Mato Grosso está com uma perspectiva de termos uma excelente produtividade e possíveis perdas que eventualmente tenhamos aqui em Goiás e Minas, nós teremos a compensação no estado do Mato Grosso. Outro cereal em ascensão é o sorgo, com perspectivas de incremento de 23,8% na produção, estimada em 7 milhões e 500 mil toneladas. O gerente de acompanhamento de safras da companhia, Fabiano Vasconcelos, analisa os motivos que levam a este cenário de avanço na área semeada da cultura em todas as regiões do país. Nas últimas safras, o sorgo ele tem ganhado mais relevância ainda. O sorgo era uma cultura tratada como uma cultura de oportunidade, semeada ali somente depois da janela encerrada para o milho segunda safra, por ter uma rusticidade um pouco maior. E nas últimas safras, o sorgo vem ganhando bastante importância, sendo semeado numa janela ideal também. O produtor tem encontrado outros mercados para o sorgo. O sorgo, inclusive, faz parte aí da participação na produção de etanol de cereais. Essa safra, a Conab estima mais um recorde de produção para o sorgo, 7,5 milhões de toneladas aí, muito baseado nisso, nessa rusticidade, nessa possibilidade de ser cultivado numa janela um pouco mais desfavorável para o milho, mas também com uma demanda crescente. O sorgo ele tem uma necessidade hídrica um pouco menor do que o milho. Ele consegue ali, então, ser cultivado numa janela em que as chuvas já estejam cessando, por assim dizer. Essa rusticidade, essa possibilidade dele de ser mais resistente à restrição hídrica, isso faz dele uma planta mais adaptada aí para essas condições e com um potencial de produção de grãos forte também, alto também. Toda essa conjuntura, mais a conjuntura de demanda do sorgo, tem feito com que ele aumente a área plantada, o produtor tem investido na cultura cada vez mais. Item fundamental na alimentação brasileira, o arroz deve apresentar queda na produção de 1 milhão e 700 mil toneladas em comparação à última safra. No atual ciclo, a colheita do grão deve chegar a 11 milhões e 100 mil toneladas. Outro produto de destaque na mesa dos brasileiros, o feijão, registra uma melhora na produtividade média das lavouras em relação ao ciclo anterior. No entanto, este melhor desempenho não compensa a menor área destinada para a cultura. Neste cenário, a estimativa da Conab é que a produção da leguminosa, somada às 3 safras do grão, chegue a 2 milhões e 900 mil toneladas. O presidente da companhia reforça que não há risco de desabastecimento desses grãos no mercado interno, mesmo com essas reduções esperadas. Mesmo com essa redução, não há nenhum risco de desabastecimento. Inclusive, agora com a recuperação dos preços ao produtor do feijão, nós teremos aí certamente uma safra melhor, uma safra maior na terceira safra que é produzida no Centro-Oeste agora, nesse período, meados deste ano até julho, que nós estaremos então colhendo a terceira safra de feijão e isso regularizando o abastecimento para o país. A Conab também estima queda de 2,6% na produção da pluma de algodão, que tende a chegar a aproximadamente 4 milhões de toneladas, influenciada pela menor área destinada à cultura. Também é esperada uma redução na safra do trigo, em 1 milhão e 500 mil toneladas. O resultado é impactado pela diminuição da área semeada no Rio Grande do Sul e no Paraná, principais estados produtores do cereal. Com isso, os agricultores deverão colher em todo o país 6 milhões e 400 mil toneladas do grão. O 8º levantamento da safra de grãos ainda traz análises de mercado sobre os principais produtos cultivados no Brasil. De acordo com o documento, a indústria do etanol deve impulsionar o consumo interno de milho, que tende a avançar em 4,6% em relação à temporada passada,
sendo estimada atualmente em 94 milhões e 860 mil toneladas. A Conab também avalia que as exportações do cereal seguirão elevadas, superando o ciclo 2024-25 e podendo chegar a 46 milhões e 500 mil toneladas, o que se deve à boa produção. Ainda assim, o estoque de passagem do cereal na atual safra deve ficar próximo a 12 milhões e 980 mil toneladas. Outras informações sobre os principais produtos cultivados no país estão disponíveis no 8º levantamento da safra de grãos 2025-2026, publicado no site da companhia em www.gov.br/Conab. Reportagem de Isadora Ribeiro, com locução de Flávia Agnello. Pois bem, no Guaíba Agro, a gente tem a satisfação de receber no nosso programa, a partir de agora, o presidente da Farsul, Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Domingos Velho Lopes, que está em Brasília e que traz novidades a respeito do projeto de lei 5122, que tramita no Senado Federal e que trata da renegociação das dívidas dos agricultores, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas todos aqueles que tiveram prejuízos em razão das adversidades climáticas dos últimos anos. Caríssimo presidente, seja bem-vindo ao Guaíba Agro. Sandro, uma satisfação nós estarmos na Guaíba para falar sobre essa pauta importantíssima que são o alongamento da dívida do Estado do Rio Grande do Sul para os produtores rurais com abrangência nacional dentro do PL 5122 que se encontra hoje no Senado, mais uma etapa vencida hoje quanto à leitura do relatório, o pedido de vistas coletiva para finalmente nós podermos apreciar de forma terminativa na comissão e aí levar a plenário do Senado para, se Deus quiser, a aprovação desse PL tão importante para a agricultura nacional. Com isso, a gente pode estimar alguma data de votação ou ainda é precipitado, presidente? Não, quanto à Comissão de Assuntos Econômicos, já ficou alinhado entre o presidente desta comissão, que também é o relator do PL, que é o senador Renan Calheiros. Perfeito. Houve um acordo entre os senadores componentes da comissão, no sentido de sim, votarmos na semana que vem a apreciação das vistas e, consequentemente, o PL e suas emendas. Tá. Desta forma, a terça-feira que vem, às 10 horas da manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, será sim apreciado e votado o projeto de lei com as suas possíveis alterações em razão das vistas, a qual os senadores poderão se manifestar e solicitar emendas a este PL. Acreditamos que teremos maioria, porque é um consenso dos senadores da comissão no sentido da aprovação do 5122. Tá. A emenda muito se assemelha e se baseou no trabalho realizado pelo grupo formado pela equipe da senadora Tereza Cristina, junto com a nossa equipe técnica da Farsul, o Antônio da Luz, que discutiu com a Fazenda, com a Casa Civil, o Banco do Brasil e o planejamento do governo federal. Foram criadas algumas alternativas, mas sempre sem arredar 1 centímetro do PL 5122, que os nossos ouvintes precisam ter sempre a lembrança que nasceu e foi redigido dentro da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul em junho de 2025, e nós viemos tramitando dentro da Câmara, depois da relatoria do Afonso Ram, depois da transformação para dentro do Senado, apoio do senador presidente da Casa Alcolumbre, que gerou o acordo de líderes, a reunião de líderes, a determinação do relator e agora o relatório lido e a possível apreciação dele para terça-feira que vem e, se Deus quiser, também no plenário, uma vez que existe o entendimento coletivo dos senadores na construção e na resolução dessa votação e, enfim, a solução do alongamento da possibilidade das dívidas dos produtores rurais do país. Perfeito. Uma boa notícia, como diz o presidente, então mais uma etapa vencida. Vamos ficar então no aguardo da próxima semana, espaço decisivo aí sobre o PL 5122. Quero aproveitar que o nosso presidente está em Brasília para falar de um assunto que passou exatamente por Brasília
quando nós tivemos essa semana aí o Conselho Monetário Nacional aprovando a prorrogação aí, não é, das regras do PRODES, que é o programa de monitoramento do desmatamento da floresta amazônica brasileira por satélite, que passa pelo INPE. Gostaria que o senhor nos falasse um pouco mais. Acho que fica, aliás, são períodos diferentes para a agricultura empresarial e familiar também, não é? O mais importante, Sandro, que os nossos ouvintes têm que ter atenção, que essa é uma plataforma utilizando satélites para monitorar o desmatamento e as supressões de campo em conversão para áreas consolidadas, ou seja, lavouras, florestas plantadas. Essa é uma plataforma utilizada inicialmente para a Amazônia Legal e que desde o ano passado está sendo usada para todos os demais 5 biomas do estado do país e tem um ponto de corte em janeiro de 2019. Perfeito. E ela identifica essas supressões de campo. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos 11.050 CARs, que são cadastros ambientais rurais, atos declaratórios do produtor rural, independente do porte dele, que foram identificadas essas possíveis supressões. E isso seria, presidente, nos biomas Pampa e Mata Atlântica, que é o que temos aqui? Sim, para todo o estado do Rio Grande do Sul, 11.050 e poucos CARs foram apontados. Tá bem. Deste, nós temos mais de 2.000 inconsistências, ou seja, áreas que são falsos positivos, sobreposições de CARs, identificação de áreas que têm problemas de limites. Então, existe um erro, e este erro é apontado e já está sendo feito um trabalho pela Federação da Agricultura, pela nossa Farsul, junto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, de identificação e apontamento ao INPE para que seja corrigido, analisado, e se caso a nossa solicitação seja procedente, seja já desvinculado esse apontamento. Entretanto, aqueles que podem haver a supressão, existem 4 situações. Uma que foi aprovada ontem junto com a prorrogação e 3 que já existiam. Ou seja, o produtor já tem autorização de supressão, e aí ele tem que mostrar esse documento comprobatório. A segunda situação, ele ter realizado a supressão, ser identificado e feito um plano de recuperação, projeto de recuperação de área degradada, e aí está em andamento a execução, aí também consegue comprovar e libera a área novamente para o crédito oficial. E a outra tem um termo com o Ministério Público Estadual, no sentido de um TAC que praticamente inexiste essa presença, e seria aquela que nós não identificamos, porque você já é réu sem ter análise do mérito da ação. Então essa seria a última. Mas o que nós montamos, e é tão importante quanto a prorrogação do prazo, é um trabalho em conjunto com o governo do estado, capitaneado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que é um termo de compromisso ambiental, a qual o produtor reconhece a supressão, assume o trabalho de fazer o PRAD e recebe uma positiva com efeito de negativa para realizar o trabalho dentro de um prazo adequado, mantendo-se apto ao crédito e realizando a compensação devida ambiental sem atrapalhá-lo no crédito, na produção e respeitada a regra do Código Florestal Nacional. Perfeito. Ou seja, uma grande vitória do setor produtivo, e a Farsul tem a pretensão de ter visualizado isso ainda mais de 45 dias atrás, levado ao governo do estado, que prontamente já tomou as atitudes sob efeito desse termo de compromisso, e levado a CNA para buscar a prorrogação junto aos ministérios competentes federais. Tivemos ontem essa reunião extraordinária, mais uma provocação da nossa federação, porque senão só seria na reunião ordinária da próxima quinta-feira, e isso tirou essa inconsistência, essa preocupação, tanto do sistema financeiro quanto do setor produtivo, né? E aí buscamos esses novos prazos que começam em janeiro do ano que vem para áreas superiores a 15 módulos fiscais, em julho para áreas entre 4 e 15 módulos, e no janeiro de 28 para áreas menores de 4 módulos fiscais. Ou seja, atingindo e atendendo a agricultura familiar, os médios e a agricultura empresarial.
Perfeito. Para a gente encaminhar, caro presidente, estamos conversando com o presidente da Farsul, Federação de Agricultura do Estado, Domingos Velho Lopes, que está na capital federal tratando de diferentes assuntos, né, relacionados à nossa atividade primária. E um dos assuntos da semana trata aí da limitação ou do anúncio, não é, por parte da União Europeia de que a partir de setembro as exportações de carne bovina, de aves, ovos, peixes, além de embutidos, animais vivos, né, proteínas poderiam ficar limitadas e agora nós tivemos nas últimas horas a informação de que a União Europeia concordou em fazer uma análise segregada, proteína por proteína, diante do cumprimento das normas sanitárias impostas aí por parte da comunidade europeia. Muito se tem falado de uma medida protecionista por parte dos europeus a partir aí do acordo consolidado entre Mercosul e União Europeia. Diante destes novos episódios que vão, claro, agora dia a dia, pode surgir novidades. Esta, por último, como é que o senhor analisa dessa análise ser proteína por proteína? E realmente o senhor também concorda que é uma medida protecionista por parte dos europeus? Sandro, o que os nossos ouvintes têm que ter primeiro é que existem protocolos sanitários internacionais que, independente de acordos existentes, eles precisam ser cumpridos. O Brasil, ele é signatário e ele atua de forma muito competente, tanto é que somos o país que mais exporta, né? Estamos em primeiro lugar na exportação e produção de diversas cadeias produtivas da área de proteína e somos signatários, como eu disse, e nós realizamos esse trabalho. Só que precisam ser comprovados. Certo. Por isso que foi dado, e os ouvintes têm que saber que foi dado prazo até setembro. 13 de setembro, e já exato. No primeiro dia já está separando as proteínas, porque nós estamos muito tranquilos quanto ao cumprimento sanitário das nossas atividades. Tanto é que exportamos para mais de 180 países. Exato. O que precisamos é comprovar. Não há dúvida que existe um componente, sob o ponto de vista comercial, de tecer dificuldades, porque aonde nós entrarmos, nós conquistaremos o mercado. E isso o ouvinte brasileiro, tanto o produtor rural quanto o nosso o ouvinte urbano, precisa ter essa sensibilidade. E os espaços, quando são ameaçados, eles são sempre contestados. E a forma de contestar é levantar hipóteses sobre regras já existentes sanitárias. Nós estamos muito tranquilos em executar, num curto prazo e muito antes de setembro, todas essas solicitações comprovatórias no sentido sanitário vão estar evidenciadas, cumpridas e principalmente ratificadas nos fóruns competentes e desta forma comprovando e possibilitando a manutenção das exportações. E mais do que isso, Sandro, o mundo é dependente hoje da proteína brasileira. Exato. Então é um grande blefe, né, para questões de mercado, protecionismo, questão de preço, mas nós temos que seguir a cartilha de forma correta, tecnicamente falando, com os nossos representantes do Ministério de Relações Exteriores e da Agricultura aptos e responsáveis para mostrar essa pujança e principalmente pertinência quanto à sanidade brasileira e quanto ao cumprimento dos acordos internacionais e nós estarmos atentos sob o ponto de vista político internacional para nos defendermos desses protecionismos. Então é um conjunto de atitudes a serem tomadas, tanto pelo setor privado quanto setor público, que evidenciarão e ratificarão a posição sanitária totalmente adequada das nossas cadeias da proteína animal. A alegação seria do uso dos antimicrobianos, né, nas diferentes cadeias produtivas da proteína, e é interessante, eu acho que é importante que se faça o registro, inclusive ao nosso ouvinte, que é consumidor, o nosso consumidor doméstico aqui do Brasil, não é? Que estas substâncias, elas não incorrem na qualidade e muito menos na sanidade desta proteína consumida, não é mesmo? O que o nosso ouvinte precisa ter a certeza que existem regras e protocolos internacionais a serem seguidos e que precisam ser comprovados. Hoje é o microbiano, amanhã vai ser uma proteína da alimentação, ou daqui a pouco uma vacina da área reprodutiva.
o motivo muda. O que nós temos que estar atentos é o cumprimento internacional das regras. E isso nós fazemos com muita competência. Tanto é que conquistamos mercados e aonde o Brasil entra, seja no mercado interno para satisfazer a nossa população ou para mais de 1 bilhão de pessoas que nós alimentamos no mundo, hoje, onde o Brasil entra, ele conquista o mercado. Protecionismo na veia, que nós temos que ter competência técnica, institucional e política para exercer o regramento e principalmente comprovar que nós estamos atentos e comprovamos e assistimos de forma adequada os protocolos internacionais de sanidade. Caríssimo presidente da Farsul, Federação de Agricultura do Estado, Domingos Hélio Lopes, muito obrigado por atender mais uma vez a Rádio Guaíba. Nós que agradecemos sempre a pertinência da Guaíba aos assuntos em voga, sempre à disposição, em nome da nossa Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado pela oportunidade, Sandro. Um grande abraço. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Voltaremos em instantes, vem aí o Luiz Tosca e o Guaíba Notícias. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro deste sábado, em nome do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. Muito bem, no Guaíba Agro de hoje, neste bloco, a gente vai falar de vitivinicultura a partir de agora, pois em comemoração aos 6 anos da indicação de procedência da campanha gaúcha, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que tem sede em Bento Gonçalves, Embrapa Uva e Vinho, lançou em formato digital o livro Campanha Gaúcha, Indicação Geográfica de Vinhos, que é uma publicação técnico-científica e que reúne aí os fundamentos da região como indicação de procedência. E a gente vai falar mais então, trazer mais detalhes sobre o livro, sobre a importância desta região na produção, na cadeia da uva e do vinho, conversando a partir de agora com o pesquisador da Embrapa, o engenheiro agrônomo Mauro Zanus. Caro Mauro, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba. Boa tarde, Sandro. Um prazer falar no teu programa e a todos os ouvintes. A satisfação é toda nossa. Bom, este livro, desde a sua gênese, a sua concepção aí, foi trabalhada com muitas mãos e mentes, não é? Exatamente, Sandro. Por uma demanda da Associação dos Produtores de Vinhos Finos da região da Campanha, que reúne diversas vinícolas localizadas na região, foi feito esse projeto de pesquisa a partir de 2013, que permitiu gerar um conjunto de informações importantes sobre a geografia, sobre o solo, sobre o clima, sobre registros históricos, sobre a cultura, sobre a maneira de fazer o vinho e descritivo de todas as áreas de vinhedos produtoras na região. Sim. E esse conjunto de informações permitiu gerar documentos que permitiram dar a solicitação de registro ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, Sim. que fez a concessão, há 6 anos atrás, da indicação de procedência Campanha Gaúcha. Perfeito. Esses elementos, essas pesquisas geraram um conjunto muito grande de informações e somente agora conseguimos compilar num formato que permite dar acesso a todos que estiverem interessados, não somente na área de vinho, mas na área de geografia e de valorização da região. Estou vendo aqui 274 páginas, são 15 capítulos, e o livro traz uma abordagem integrada, como você disse, claro, das questões agronômicas, da produção dos vinhos nessa região, mas também os fatores naturais,
humanos e simbólicos do território, não é, Mauro? Exatamente. E, Sandro, é importante mencionar que quando nós chamamos Campanha Gaúcha, essa indicação geográfica, ela tem uma área de extensão. Eu trabalhei com diversas indicações geográficas e denominações de origem no Brasil, mas me chamou a atenção a extensão dela. São 44.365 quilômetros quadrados. É muita Envolve área. 14 municípios, imagina, Uruguaiana, Itaqui, Santana do Livramento, Quaraí, Rosário do Sul, Aceguá, Candiota, Ulha Negra, Barra do Quaraí e também Alegrete, Bagé, Dom Pedrito, Lavras do Sul e Maçambará. É uma extensão, né, bastante expressiva e pega 2 latitudes aí, não é? Tão importante no vinho. Exatamente. Quando, no início dos anos 80, se iniciou os primeiros projetos empresariais de elaboração de vinho na região, em escala mais comercial, foi com a vinícola Almaden, ali em Santana do Livramento. Exato. Já na época se falava do vinho do sol, porque a região da Campanha, no período vegetativo de crescimento da uva, e particularmente no período de maturação da uva, tem uma grande exposição a horas de sol, bastante sol. E isso foi um elemento que facilitou a produção, incentivou e certamente ajudou a qualidade dos vinhos. São características... Bom, em termos de indicação geográfica, indicação de procedência, acho que a primeira do Brasil foi exatamente no Vale dos Vinhedos, não é? Onde se iniciou, não é? A partir da colonização italiana, a produção vinícola aqui do nosso estado. E depois, claro, essa expansão para a região da Campanha Gaúcha, que pega um outro bioma pampa, ao contrário aí da Mata Atlântica aqui da Serra Gaúcha, e que traz, assim, condições completamente diferentes daquilo que se vê na Serra, não é? Sim, entre os diferenciais a gente vê uma grande diversidade de variedades de uvas, como a Cabernet Franc, a Taná, a Chardonnay, Merlot, Tempranillo, Touriga Nacional, enfim, um conjunto. As variedades parecem se adaptarem muito bem a essa condição de terroir ali da região. Então, o Taná, que é uma casta, né, tão produzida pelos uruguaios, está ali pertinho, não é? Olha, a Taná é um dos ícones, eu diria, ali da campanha, porque os melhores tanates do Uruguai, muitos deles, são provenientes da bordadura ali com o Brasil. Quer dizer, compartilham a mesma área geográfica que o Brasil. Né? Então o Taná, sim, mostrou uma excelente adaptação, produzindo vinho de alta qualidade. E o próprio plantio também, ele difere de alguma forma da Serra Gaúcha, não? Exatamente. O plantio, desde os primeiros projetos, a região da Campanha Gaúcha se distinguiu por prezar mais o plantio no sistema de espaldeira. Espaldeira, exato. Espaldeira, o sistema de condução vertical, que ele é um pouco menos produtivo do que o sistema horizontal, mas ele facilita a produção de uma maior qualidade, né? E a mecanização também fica mais facilitada. Hoje, algumas empresas, inclusive, fazem até a colheita mecânica, o que é importante para poder viabilizar os negócios. E deu tão certo a exploração vitivinícola dessa região que hoje temos prêmios sendo conquistados tanto quanto os da Serra, não? Sem dúvida, hoje a região tem disponibilizado ao mercado vinhos de alta gama e quando encaminhados aos concursos é frequente a premiação. O que nos chama a atenção, Sandro, de destaque na região, nós temos indicações geográficas em outras áreas também, mas essa da Campanha ela tem um mérito diferencial que sempre eu gostei muito, porque
é um trabalho muito grande que a pesquisa realizou, e a gente gosta de ver a coisa acontecer. Tá. E, de fato, a Associação dos Produtores de Vinhos da Campanha está fazendo acontecer, ela certifica quase a integridade dos vinhos após passarem pelo todo o atendimento dos requisitos, que são diversos os requisitos da qualidade, incluindo, na etapa final, a aprovação por um painel de degustação. Então, a gente vê que o grande percentual de vinhos que são aprovados e são disponibilizados ao mercado. Isso é uma grande satisfação a todas as instituições de pesquisa que trabalharam ao projeto. A propósito, esse projeto foi construído por uma parceria, uma rede de instituições envolvendo a Embrapa, a Universidade de Caxias do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Unipampa, um conjunto o Ibravin. O Ibravin também deu uma contribuição importante dentro do projeto FAPEG, o projeto do Ministério de Ciência e Tecnologia, financiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia na época. Enfim, foi uma rede de parceiros que ajudou a construir essa indicação. Perfeito. O projeto financiado pela FINEP, né, no âmbito do Sistema Brasileiro de Tecnologia, por meio da Rede de Centros de Inovação em Vitivinicultura, o Recivits. Como eu disse lá no começo, muitos pesquisadores, viticultores envolvidos, vitivinicultores também, e nesse trabalho capitaneado pela presidente da associação, né, a Rosana Wagner, que vem fazendo um belo trabalho lá na campanha gaúcha, não é, Mauro? Exatamente. A Rosana e toda a equipe aí da associação tem sabido, né, valorizar esse instrumento da indicação geográfica que ele é uma credencial de alta gama, é uma credencial reconhecida internacionalmente, né, que garante que os vinhos são produzidos dentro da área de produção e atendendo uma série de quesitos que leva à qualidade. E que tem muitos produtores, né, utilizado a produção, não é, de uva dentro de sistemas de rotação, não, mas sistemas de diversificação, não é? Não deixando muitas vezes de lado a pecuária, ovinocultura, bovinocultura de corte. É uma região que tem essa característica, né, da produção de proteína, mas que também olhou fortemente para a produção vitivinícola e tem dado certo esses sistemas, não é? Exatamente. Um dos aspectos que o livro detalha, até na sua parte final, são os elementos do valor do território em termos da paisagem vitícola e do valor também para a construção de rotas turísticas, perfeito, né? Enoturismo, onde a vitivinicultura se integra junto com a olivicultura e outras aspectos culturais para valorizar a agricultura da região. A gente sabe hoje, né, Sandro, que o agroturismo, né, não só o enoturismo, mas o agroturismo como um todo, é muito importante. Né? Embora é bom nós vermos a exportação com os commodities, mas ter a nossa agricultura mais diversificada também é fundamental. Então, é fundamental que o setor público e o setor privado tenham, né, no setor do agroturismo uma força que se possa fortalecer ainda mais. Nós vimos muito pouco ainda do que pode vir a ser feito em termos de agroturismo na região. Concordo. O trem do Pampa já foi aí, né, um adendo, né, uma importante conquista, mas eu concordo com o amigo, acho que ainda há muito a ser explorado. Temos belezas naturais e o agro, não é, turismo, o enoturismo, mas o agroturismo de uma forma geral. A gente tem a produção das oliveiras, tem produção de noz pecan ali naquela região também, a uva consolidada há muito tempo, a pecuária. Poxa, realmente é um setor, e para quem quiser atravessar a fronteira ali também está muito próximo, então tem uma infinidade, não é, de atrações para serem visitadas e degustadas, não é, a partir aí dos nossos
produtores da região. Bom, o livro já está... Se integra bem a questão da, por exemplo, a pecuária, a alta qualidade da carne produzida na região. Perfeito. Com a qualidade dos vinhos, por exemplo. As raças britânicas, há uma integração das coisas, né? Exato. As raças britânicas, né, produzidas, e a nossa ovinocultura cada vez mais forte também. Então, tudo ali naquela região importante do estado, não é, que por muito tempo enfrentou sérias dificuldades e que vai buscando aí, não é, dentro da atividade primária e da agregação de valor com a produção, né, da uva na transformação dos vinhos, espumantes e dos sucos de uva, essa importante região aí da campanha gaúcha. Livro, então, já lançado e à disposição na internet, não é? É acessar a Embrapa, como é que faz para acessar o livro? É só procurar no Google a Embrapa Uva e Vinho, nós temos o nosso site da Embrapa Uva e Vinho, e no site, na página principal, tem o caminho, o link para a publicação do livro. É só baixar. E vale a pena mesmo, tem muitos aspectos, como eu mencionei, embora trate da vitivinicultura, mas aí tem muitos aspectos de geografia que interessam aos dirigentes públicos, ao empresariado em geral da região. Excelente, muito bom, belíssimo trabalho, mais um aí capitaneado pela Embrapa e com essa parceria com outras unidades, com a Clima Temperado também ali de Pelotas, a UX, a URGS, a Unipampa, aqui já todos os parceiros elencados, e mais essa oportunidade para gente, para quem ainda não conhece, ter um pouco mais de conhecimento desta região, e tenho certeza que depois de acessar, depois de ler o livro, vai querer, sem dúvida, visitar lá a nossa campanha gaúcha. Quero agradecer imensamente ao Mauro Zanuzzi, engenheiro agrônomo, pesquisador, um dos autores, organizadores do livro, que traz, então, a história, a trajetória da indicação de procedência da nossa campanha gaúcha, lá no bioma Pampa. Caríssimo Mauro Zanuzzi, muito obrigado pela participação aqui no Guaíba Agro. Sandro, é um prazer, e convido a todos a comprarem os vinhos da IP Campanha Gaúcha, que estão no mercado, e através da prova do vinho, é como se provar o sentido do lugar. Vale a pena mesmo, e parabenizar todos os produtores da região. Muito obrigado, um grande abraço. Abraço a você. E assim concluímos este bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Vamos ao intervalo e já voltaremos. Estamos de volta com o terceiro bloco do Guaíba Agro deste sábado, dia 16 de maio, com oferecimento do Senar Rio Grande do Sul, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com o controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, neste bloco a gente segue falando de vitivinicultura e segue falando dos vinhos produzidos na campanha gaúcha. Já destacamos no bloco anterior, não é? Trazendo a obra aí desenvolvida pela Embrapa e outras instituições, inclusive a Unipampa, e é para lá que a gente vai. Vamos para Dom Pedrito agora, para conversar com o Wellington Cunha, que é professor de Enologia da Universidade Federal do Pampa, pois na próxima quarta e na quinta-feira acontece mais uma edição, a quarta do Fórum de Vitivinicultura da Campanha Gaúcha. Caro Wellington Cunha, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sandro, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo espaço e um prazer enorme falar da quarta edição do nosso evento, que busca aí aliar, né, o setor produtivo com a academia e toda a comunidade interessada na vitivinicultura da Campanha Gaúcha. Perfeito. Vitivinicultura da Campanha Gaúcha, como, né, falamos no bloco anterior, tem a indicação de procedência, não é? 6 anos já desde o reconhecimento, e ano a ano vem ganhando
aí mais consumidores, novas vinícolas, tecnologia embarcada, né, nas videiras, e muito com o trabalho feito também nesse antes da porteira, dentro da porteira e o fora da porteira também. E passa também, claro, pelo trabalho desenvolvido no curso de enologia, vocês um dos pioneiros, não é, caro Wellington? Isso, o curso de enologia neste ano completa 15 anos. Ele é o primeiro e único curso em nível de bacharelado na área aqui no Brasil, né? Existem outros cursos superiores também. Uhum. E neste ano 2026 completa 15 anos da primeira turma. Uhum. E é importante frisar, né, que a Unipampa também é parceira das vinícolas aqui da nossa região, parceira da nossa associação. Uhum. As avaliações sensoriais de certificação da IP Campanha Gaúcha acontecem aqui na universidade, né, com participação do corpo técnico, corpo docente. Né, então a gente tem um trabalho em parceria com as vinícolas e que com certeza tem muito a crescer e muito a evoluir, né, o setor em toda a região. Perfeito. Bom, 4ª edição do fórum, que tem aí a organização da Unipampa com o Sebrae, a parceria, óbvio, né, da Associação de Vinhos da Campanha. E aí entra também o Concevite, outros parceiros municipais, regionais. Vamos falar do tema desse ano, olha, enologia de precisão. Vamos falar de tecnologia, de novidades no setor, é isso, professor? Exatamente. Para o fórum deste ano, a gente pensou nesse enfoque na qualidade, né, enfoque em desenvolvimento, né, tanto da parte da viticultura quanto da enologia. Então a gente pensou em palestrantes e em temas que tratem disso, né, pensando em cada vez mais melhorar a qualidade, tornar a produção mais sustentável e enfim, né, contando com o apoio das vinícolas, de produtores interessados em conhecer mais sobre a área. Então, nesse sentido, a gente traz a enologia de precisão e também, né, apresentando um pouco do que o curso vem fazendo ao longo dos anos. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da programação, 2h do primeiro dia 20. Uma dinâmica com produtores, né, os diferentes terroirs da campanha. E é interessante dizer isso, que a gente tem 2 latitudes, é uma região muito extensa, né? A gente falou há pouco sobre isso. Exato. A gente, quando fala de Campanha Gaúcha, a gente está falando de uma região de uma extensão territorial muito grande. E qual é a ideia dessa dinâmica? A gente vai contar com produtores que estão localizados numa ponta, lá em Itaqui, e produtores que estão localizados na outra ponta, em Candiota, que seria o final da região. Eu não quero errar na quilometragem da distância, mas mais de 400 quilômetros entre uma e outra a gente está falando. Então, quando a gente fala de Campanha Gaúcha, é uma região muito ampla, muito diversa, e essa dinâmica vem ao encontro disso, para a gente mostrar esses diferentes terroirs, para que o pessoal entenda que quando a gente fala de Campanha Gaúcha, é uma região bastante ampla. Perfeito. 3h, Roberto Balardim vai dar aí a primeira palestra, que vai tratar das ferramentas de monitoramento em tempo real na vinificação. Essa é a primeira palestra, não é? Exato, né? Vem ao encontro dessa questão da enologia de precisão, né? O que de tecnologias a gente tem hoje em dia que não se tinha alguns anos atrás, né? Para a gente trazer esse conhecimento para a região. Então a gente pensou nessa temática para as 3h. Perfeito. A Juliana Rossato vai falar depois exatamente sobre as questões de denominação de origem e de indicação de procedência, não é? Exato. A gente tem a indicação de procedência e é uma indicação geográfica que ela é bastante ampla, né? E quando a gente fala em denominação de origem, e o Vale dos Vinhedos, por exemplo, é um case de sucesso nisso, né? Se trata de regras mais específicas, mais restritas, quais foram os caminhos para se construir uma DO, e a Juliana vai trazer, né, um pouco disso, do impacto do conhecimento enológico, né, para a construção de uma DO, que pode ser uma perspectiva futura da nossa região. Perfeito. O dia fecha com a degustação de vinhos experimentais elaborados pelo próprio curso aí, não é?
Exato, né? No nosso curso, o nosso estudante ele passa por pelo menos 2 safras, onde ele trabalha na prática, e um pouco do que esses nossos estudantes fazem, a gente vai apresentar no fórum, né? Então, a gente vai ter um coquetel ao final do primeiro dia, onde a gente já vai ter a apresentação de alguns vinhos experimentais elaborados pelo curso. Perfeito. No dia seguinte, dia 21, 9h30 da manhã, abre-se com a palestra Enologia de Precisão nos diferentes terroirs brasileiros. Aí amplia um pouco mais, não é só na região, vai falar da diversidade na vitivinícola brasileira. Aliás, se a gente falar de diversidade, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, além aí da campanha da Serra Gaúcha, a gente já tem encontrado novos polos. Mas Enologia de Precisão, Wagner Marque, que vai falar sobre o assunto, não é? Exato. Aqui a ideia, né, é trazer como esse tema se desenvolve em outras regiões. A gente inicia o evento falando de campanha gaúcha. Pois é. E a gente traz também a perspectiva de outras regiões, né, para a gente de entender como vem se desenvolvendo outras regiões. O Brasil é muito grande, e a vitivinicultura no Brasil também vem demonstrando isso, né? Hoje em dia a gente tem os vinhos de inverno, o Centro-Oeste se desenvolvendo. Então, até Brasília fazendo bons vinhos, né? Exatamente. Então, ter essa noção da amplitude da vitivinicultura, tenho certeza que vai ser algo bastante positivo. Tauê Han fala ao 12h30 sobre vitivinicultura de precisão. Para o nosso ouvinte ter mais noção, o que seria vitivinicultura de precisão, caro Wellington? Vai ao encontro da própria agricultura de precisão, né, que é cada vez ter mais acurácia nos tratamentos, no manejo, ter um uso correto de toda a parte de adubos, defensivos, né? Na enologia também, né? Saber quais as melhores ferramentas de monitoramento, aplicar aquela técnica, aquele insumo no momento correto, né? Então, além do conhecimento básico enológico que o profissional já tem, né? Ver o que essas ferramentas podem ajudar nesse sentido. Ajudar na sustentabilidade da atividade, não é? Acredito que... Exatamente. Tanto dirimir custos, né? E... Bom, como você disse, a acurácia mesmo, também, né? Exato. Né? A gente tem todo profissional ele tem o conhecimento que ele vai adquirindo na academia, e a sustentabilidade está ao lado disso, mas cada vez mais vai se desenvolvendo ferramentas com a maior acurácia para que a gente consiga alcançar melhores resultados. E acredito que aí também já entra a própria inteligência artificial, não? Sim, a gente não pode deixar de lado isso, e acredito que vai ser um tema que vai aparecer recorrente em algumas palestras. Então a gente precisa cada vez mais aprender, se deparar com essa realidade, que é muito importante, né? Então acho que vai ser uma palavra aí, uma associação de palavras que vai aparecer bastante. O Tauê é pesquisador também? Sim, ele é engenheiro agrônomo também de formação, e vai falar um pouco sobre a vitivinicultura de precisão. Que espetáculo. Pois bem, depois teremos um almoço harmonizado para fechar e uma feira de exposição de produtos locais e regionais. Agricultura familiar, acredito. Exato, né? É algo que a gente já faz desde a segunda edição, né? Oportunizar aquele agricultor familiar de trazer os seus produtos, né? Porque ele possa também comercializá-lo, né? Então, é algo que o Sebrae, que é nosso parceiro, está organizando, né? E como o senhor comentou no início, que não se faz sozinho, né? Então, a gente tem aqui na Unipampa, temos o Sebrae, temos a Associação Vinhos da Campanha e o Concevites nos dando todo um suporte para construir o melhor evento possível aqui em Dom Pedrito. Vai ser aí no prédio acadêmico da Unipampa? Exatamente. No auditório. Dias 20 e 21 de maio, no auditório do prédio acadêmico da Unipampa Campus Dom Pedrito. Tá bem. Produtores, vinícolas, pesquisadores, estudantes, agentes públicos, investidores e representantes do setor, o público-alvo. Cobrança de ingresso vai haver? Como é que faz? Tem que fazer alguma inscrição anterior? O evento é totalmente gratuito. É um evento que as inscrições estão abertas. As inscrições devem ser realizadas no Instagram
Fórum Vinhos Campanha, tá? Então é um evento gratuito, as inscrições estão abertas, a gente pede, né, a inscrição prévia, mas no dia também haverá a possibilidade, e é um evento gratuito, que só é possível, né, devido à ação de todo esse conjunto, né, de parceiros, e este evento ele tem, né, o patrocínio da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, setor RS, BRDE e do BRDE, e um apoio muito importante da nossa Prefeitura de Dom Pedrito, da Terceira Companhia de Combate Mecanizado de Dom Pedrito, e também da APATUR, que é a Associação Pampa Gaúcho de Turismo. Então, é um evento feito a muitas mãos, um evento gratuito, para cada vez mais difundir a cultura da uva e do vinho aqui na nossa região, né? O principal objetivo é esse, né? Tá, perfeito, muito bem, imperdível. Quem puder participar, já acessa o livro da Embrapa, não é? Falei no bloco anterior, que também tem a participação da Unipampa, outras instituições, e depois vai conferir de perto, não é? Tudo que é realizado, tudo que está sendo discutido no 4º Fórum de Vitivinicultura da Campanha Gaúcha, quarta e quinta-feira. De repente já está ali pela região, emenda na sexta e fim de semana e vai conhecer a produção, vai conhecer as vinícolas, não é, Wellington? Com certeza, é uma ótima pedida. A gente tem ótimas vinícolas aqui, vinícolas que têm um atendimento ao turista, né? Então, tenho certeza que vai ser uma ótima programação. Com certeza. Professor de Enologia da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, lá de Dom Pedrito, caríssimo Wellington Cunha, muito obrigado pela participação no nosso Guaíba Agro deste sábado. Um ótimo fim de semana. Muito obrigado, igualmente. E o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural lançou a websérie Brasil Irrigado no portal Senar Play, com 6 episódios dedicados a apresentar o papel da irrigação no desenvolvimento social, econômico e produtivo da atividade agropecuária brasileira. A websérie apresenta a irrigação como um eixo estratégico para o futuro do agro no país. Ao longo dos episódios, o conteúdo explica como a gestão da água, o marco legal e o uso de tecnologias podem contribuir para ampliar a produção com responsabilidade ambiental. Também busca desfazer o mito do desperdício ao mostrar que a irrigação não impacta o ciclo hidrológico, porque grande parte da água aplicada às lavouras pode infiltrar no solo ou evaporar, retornando assim ao ambiente. Atualmente, o Senar Play conta com 4 webséries disponíveis. Além de Brasil Irrigado, os produtores rurais podem acessar conteúdos sobre mecanização agrícola, agrodigital e gestão avançada na bovinocultura leiteira, ampliando o acesso a informações e tecnologias voltadas ao desenvolvimento do campo. E assim chegamos ao fim deste terceiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Vamos para o intervalo e voltaremos em seguida para o último bloco do programa deste sábado. Estamos de volta agora com o quarto e último bloco do Guaíba Agro deste sábado, dia 16, em nome do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com o controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. E a gente abre este último bloco falando da posse da nova diretoria da FEBRAC, que aconteceu durante a FenaSul Expo Leite em Esteio. A Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, a FEBRAC, iniciou um novo ciclo de gestão com foco na representação dos criadores e na atuação integrada entre diretoria, conselho e entidades do setor. A manifestação foi feita pelo presidente Marcos Tang durante cerimônia realizada na sede da entidade, no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, dentro da programação da FenaSul Expo Leite. Tang afirmou
que a nova etapa será conduzida de forma coletiva, com a participação direta da diretoria executiva e do conselho. Segundo ele, as comissões já retomaram os trabalhos e passaram a apresentar propostas para a condução das ações da entidade. O presidente destacou que a disposição da equipe será um dos pontos centrais da gestão. Vocês estarem aqui mostra que se preocupa com o setor e que reconhecem o setor. E essa casa aqui é do criador. Alguns chegaram aqui e disseram, não, eu não sou presidente, eu sou só criador, mas essa é a tua casa. Ao encerrar, o presidente agradeceu a recondução ao cargo e disse que o compromisso da nova gestão será ainda maior. No fim do discurso, Tang defendeu que a FEBRAC tenha um endereço próprio para servir como referência aos criadores sem competir com outras entidades. Essa cobertura tem o apoio de BASF, Soluções para a Agricultura, juntos pelo seu legado, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Bom, no Guaíba Agro, a gente vai falar agora dos 60 anos da profissão do zootecnista em nosso Brasil, data comemorada no dia 13 de maio, então um mês aí com comemorações, é uma programação que fala exatamente, não é, da atividade, do fomento e da atuação desta importante profissão ligada às ciências rurais. E para a gente falar um pouco mais, então, do zootecnista, está na ponta da linha conosco o Leandro Godoy, que é o professor e coordenador do curso de zootecnia da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Caro Leandro, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba. Olá, Sandro, tudo bem? É um prazer estar com vocês hoje. A satisfação é toda nossa. A gente pode dizer aí que nessas últimas 6 décadas, a profissão, a atividade do zootecnista, ela deixou de ser essencialmente prática para ser efetivamente uma ciência de ponta nas áreas, nas ciências rurais? Com certeza, porque talvez, apesar de já ter 60 anos, né, talvez quando a gente fala de zootecnia, muitas pessoas não conhecem tão bem a profissão, né, porque é muito comum a gente falar, a criança fala, eu gosto de animais, eu quero trabalhar com animais, a primeira profissão que vem em mente é médico veterinário. Perfeito. Né? Mas o veterinário, essencialmente, ele é um médico dos animais, né? Cuida do animal doente, trabalha com cirurgia. Agora, se você gosta de um animal, né, e quer trabalhar com a produção desse animal, talvez zootecnia seja a profissão que você esteja procurando. Né? O zootecnista, essencialmente, trabalha com a produção animal que leva alimento para a mesa de todos nós brasileiros a cada dia. Tá bem. Ele trabalha, então, com animais de produção, mas o zootecnista também pode trabalhar com animais silvestres, por exemplo? Exatamente. Né? A gente trabalha tanto com animais que produzem alimentos para a gente, né, como as aves produzindo carne e ovos, a abelha produzindo mel, mas também a gente tem, através do conhecimento que a gente tem em nutrição animal, né, e melhoramento genético, a gente consegue trabalhar inclusive com espécies selvagens ameaçadas de extinção. Tá bem, perfeito. Bom, já falou aqui sobre nutrição, não é? Mas acredito que e também já falou de genética, acredito que hoje, não é, ao passar dessas 6 décadas, desses 60 anos, a atividade ela ganhou novas funções, e aí a gente está falando, inclusive, das coisas da inteligência artificial, da digitalização, da própria organização e de uma propriedade, acredito, e de uma criação de uma forma geral, não? Exatamente, porque a gente tem um grande desafio hoje quando a gente fala de agronegócio como um todo e nesse caso especificamente de produção animal, né, que é do ponto de vista de sustentabilidade, né, como a gente consegue produzir cada vez mais alimento para uma população humana que não para de crescer sem a gente impactar diretamente ou tentar minimizar ao máximo o impacto que a gente causa no meio ambiente, né, e a partir disso a ciência, a tecnologia associada à zootecnia lidera a ponta desses estudos e desse desenvolvimento. Tá certo. Hoje nós temos uma área chamada zootecnia 4.0. A gente pode trazer assim ao nosso público ouvinte, internauta, o que seria a zootecnia 4.0, caro professor? Exatamente. Um tema, inclusive, que vai ser pauta para a mesa redonda que nós vamos ter no evento que está acontecendo
hoje, no dia 13 de maio, aqui na Estação Experimental da URGS, em Eldorado do Sul. Sim. Né? A Zootecnia 4.0 alia justamente toda a parte de tecnologia, inovação, ciência de dados, inteligência artificial, aliada ao conhecimento básico que a gente já tem, né, de ciência básica, para a gente conseguir cada vez mais ter controle de tudo que acontece dentro de uma fazenda, né, de uma fábrica que trabalhe com produtos de origem animal. Perfeito, perfeito. Bom, e o Rio Grande do Sul tem uma proximidade muito grande, não é, com essa atividade, desde, claro, o seu pioneirismo na produção pecuária e também a partir da própria academia, o primeiro curso de zootecnia do Brasil é daqui do estado, não é? Exatamente. O Dia do Zootecnista é comemorado hoje em 13 de maio porque foi exatamente a data da aula inaugural do primeiro curso do Brasil. Isso aconteceu num campus que a PUC tinha em Uruguaiana. Então, né? Exato. Isso. Por isso que o Rio Grande do Sul é considerado o berço da profissão no país. Né? Então, hoje nós temos 133 cursos de graduação em zootecnia espalhados pelo país. 7 deles estão aqui no Rio Grande do Sul. Né? No Rio Grande do Sul, todos os nossos cursos estão em instituições federais de ensino. São quantos cursos hoje no Rio Grande do Sul, perdão? 7. Portanto, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Santa Maria, Federal de Pelotas, é isso? Isso. Santa Maria tem um outro curso também no campus em Palmeira das Missões. Ah, exato. Perfeito. E daí entra a Unipampa, e o Instituto Federal Farroupilha e o Instituto Federal do Sertão. Ah, perfeito. Ok. Pois bem, e hoje, profissionais que saem formados, então, destas universidades já elencadas aqui e que atuam em diferentes setores. A gente falou aí das propriedades, mas vai muito além, não é? Com certeza. Até porque, com todo o conhecimento adquirido ao longo do curso de zootecnia, não necessariamente o profissional precisa trabalhar como empregado de uma empresa, de uma indústria ou de uma fazenda, né? Ele pode empreender e montar o seu próprio negócio, né? A gente vê hoje zootecnistas, né, liderando empresas nacionais e internacionais que nasceu de uma expertise ou de conseguir perceber um nicho de mercado, uma deficiência que poderia atuar e ganhar espaço no setor. Ou seja, ele pode atuar, não é, na propriedade rural, com a sua empresa ou como funcionário, mas também na indústria, nas plantas frigoríficas, nas cooperativas e nas empresas de genética. Quer dizer, tem uma gama enorme de atuações, não é? Exatamente, inclusive, né, em empresas que em companhias que trabalham com pesquisa científica, né? Perfeito. Hoje, né, em Embrapa, Emater, né, institutos de pesquisa, porque para vocês terem ideia, né, no passado a gente levava 5 meses para um frango atingir o peso de abate, né? Hoje o frango atinge o peso de abate em 40 dias, e isso não é graças ao hormônio, isso é graças à seleção e melhoramento genético feito por zootecnistas. Exato. Não, um bovino também, não é? Que apresenta uma conversão e que vai para o gancho com tempo recorde, muito mais precoce do que antigamente, não é? Exatamente, uma vaca produzindo 35, 40 litros de leite. Isso, exato. Perfeito. E pode atuar também no setor público, como você já disse, na área de extensão rural, não é? Aí a gente fala da Emater, da pesquisa com a Embrapa e as startups, né? As agtechs que estão por aí agora, não é? Cada vez mais fortes nesse setor. Exatamente. É um leque de opções muito diversas, né? A zootecnia é isso, né? Reúne vários conhecimentos para permitir a atuação em segmentos completamente diferentes e inovadores da sociedade. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o curso de zootecnia, quanto tempo leva para se formar? São 4 anos? É graduação? É bacharelado? É o curso de bacharelado, né? Isso é uma característica da zootecnia no país como um todo, né? Os cursos de graduação, majoritariamente, eu diria quase 100%, são cursos integrais, que levam 5 anos para concluir. Perfeito. Geralmente com a carga horária perto de 4.000 horas. Tá bem. E depois, claro, especializações, mestrado, doutorado e assim vai, não é? Exatamente. Pois bem, bom, primeiro quero
parabenizar todos os zootecnistas gaúchos e brasileiros, não é, que nos acompanham no Guaíba Agro. São 60 anos de uma profissão que é um marco aí, não é, da inovação e até do compromisso, né, com o passado, o presente e o futuro da produção animal do Brasil. E a gente tem esses números hoje aí que concentram uma produção doméstica que garante, né, o abastecimento de proteína aqui no nosso país, e somos hoje grandes exportadores. O Brasil é um player de exportação das mais diferentes proteínas e passa essencialmente aí pelo trabalho do zootecnista, na nutrição, no melhoramento genético, não é? Na questão aí da própria redução da emissão de gases. Hoje há quantos trabalhos, não é? A gente fala dos ruminantes, não é? Que emitem, não é? Mas que cada vez mais aí, a partir do melhoramento até da pastagem, tem se conseguido índices menores da emissão, não é, professor? Exatamente, né? Isso, o Rio Grande do Sul tem um destaque importante, né? Quando a gente fala de produção pecuária em campo nativo, né? Utilizando exato. O nosso próprio bioma, que manejado de forma adequada, a gente consegue, inclusive, neutralizar a emissão de carbono. Perfeito. Caríssimo Leandro Godoy, coordenador do curso de zootecnia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mais uma vez, parabéns aí pelos 60 anos, está envolvido no 8º Encontro Estadual de Estudantes e Profissionais da Zootecnia, que ocorreu aí no dia 13, que ocorre no dia 13 de maio, na Estação Experimental Agronômica em Eldorado do Sul. Parabéns aí pela data e conte com a gente aqui na Rádio Guaíba para falar aí das atividades, das atuações dos nossos zootecnistas. Sandro, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês na Rádio Guaíba e serão sempre bem-vindos na URGS, na Estação Experimental, para conhecer um pouco mais da nossa profissão. Tá certo, um grande abraço. Um abraço. Chegamos assim ao fim de mais uma edição do Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal do Guaíba Agro no Spotify, também no YouTube, que em seguida o programa já estará disponível. O programa retorna na próxima segunda-feira em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação jornalística aqui da Guaíba. A todos, um grande abraço e um ótimo fim de semana. Você ouviu Guaíba Correio Rural.